Bem, o seminário online de hoje será sobre conceitos associados à organização e gerenciamento de dados geocientíficos. A equipe da Geosoft também vai falar algumas peculiaridades para a exploração mineral. Os apresentadores serão os seguintes. A Thelma Eisengar, ela é graduada e mestre em Física, com especialização em Geofísica. Ela já atuou em órgão de pesquisa em empresa de petróleo por 15 anos e atua desde 95 como gerente técnica e desde 2005 como consultora de soluções na Geosoft Latinoamérica. O outro palestrante será o Norberto Neto. Ele é tecnólogo em internet e rede, com certificações TIL e Microsoft, e também já atuou como analista de suporte de TI por 10 anos e atua como analista de soluções da Geosoft atualmente. A outra palestrante será a Bartira Carvalho. Ela atua na área comercial da Geosoft como executiva de contas e é responsável pelo desenvolvimento das relações com empresas de mineração e consultoria na América Latina. Então é isso, a minha preleção inicial fica por aqui. Eu vou passar já a palavra para o pessoal da Geosoft e convidamos a todos para que mandem suas perguntas, pois depois das apresentações será feita uma sessão de perguntas e respostas. Vou passar aqui a tela, então, para o pessoal da Geosoft e eu volto depois para as enquetes e para a sessão de perguntas e respostas. Pessoal, agora a palavra está com vocês. Olá, bom dia. Obrigada pela apresentação inicial. Então, aqui no escritório da Geosoft, como o Alexandre apresentou, estamos eu, sou a Bartira, o Norberto e a Thelma. Eu vou começar a apresentação e depois o Norberto e a Thelma, ou a Thelma e o Norberto, nessa ordem, vão seguir com a parte técnica. Então, essa é a agenda do webinar de hoje, é uma apresentação inicial sobre quem é a Geosoft, com o que a gente trabalha, comentários sobre dados digitais e a situação dos dados atualmente. Depois a gente vai seguir com uma aplicação mostrando estudo de caso, né, da Hudbay. Vamos comentar sobre as soluções da Geosoft e no final vai ter uma sessão de perguntas que a gente vai responder as perguntas que vocês quiserem. Então, a Geosoft é uma empresa de software com a matriz no Canadá. Além de software, a gente trabalha também com soluções e serviços para exploração global. Atualmente, a gente serve mais de 5.000 clientes em todo o mundo. 50%, a gente tem um grande diferencial, que é 50% dos nossos recursos profissionais são de geocientistas. Então, são pessoas formadas nas áreas das geociências, que muitas já trabalharam em empresas de mineração, meio ambiente, geofísica. Então, a gente tem bastante qualificação para conseguir entender as demandas e ajudar nossos clientes nas necessidades e desafios deles. Aqui do escritório do Rio de Janeiro, a gente atende toda a América Latina e um diferencial nosso é justamente porque a gente é capaz de dar suporte, treinamento e outros serviços, tanto em português, como em inglês e espanhol também. Com relação à distribuição da Geosoft, além da matriz no Canadá e do nosso escritório no Rio de Janeiro, a gente tem escritório de desenvolvedores nos Estados Unidos, temos escritório Geosoft na Europa, na África e na Austrália, temos escritórios de representantes que nos apoiam, inclusive com suporte em língua local em Moscou e Beijing. E aqui na América Latina, e na verdade desde a América Central, do México, a gente tem uma base de agentes que nos ajudam nas relações comerciais com os países latinos e México. Esse gráfico mostra a história, né, um pouco da história da Geosoft e relacionando com o investimento na exploração ao longo do tempo. Essa linha verde é um investimento que a gente viu que é crescente, né, e ainda continua crescendo. Então, a história da Geosoft vem desde 1982 com o Ian, que é o nosso atual Chief Technologist, e que trabalhava com rotinas de DOS para processamento de dados. Com o surgimento dos PCs, ele acabou migrando todas as rotinas de DOS para o PC, para divulgar o uso dessas rotinas. E em 86, ele fundou a Geosoft no Canadá, na verdade, né? Eu acabei não comentando isso. Então, em 95, acabou a Ana Cristina, que é a nossa diretora aqui na América Latina, teve a iniciativa de fazer um escritório da Geosoft aqui, obviamente com a aceitação do Ian.
E a partir de 1999 a gente começou a trabalhar com tecnologia de servidor, porque o assunto já era, então, era bastante relevante. E ao longo do tempo, apesar dos altos e baixos da exploração, que nós conhecemos bem, a Geosoft jamais deixou de fazer investimento em tecnologia, em melhorias e para atender as demandas dos profissionais que trabalham com a exploração. Então, a gente teve parcerias com empresas, a gente desenvolveu soluções novas, como extensão para processamento de dados geoquímicos. Com o crescimento do mercado da Esri, a gente acabou fazendo uma parceria com a Esri também, em 2002. Em 2004, lançamos uma extensão da Geosoft, que adiciona ao ArcGIS a capacidade de processamento de sondagem com as ferramentas da Geosoft. E a gente já vendia também o GMSys, que é uma extensão para modelagem de dados geofísico, e a gente acabou incorporando ele à Geosoft, à plataforma Geosoft, em 2008. A partir de 2010, mais ou menos, com o crescimento da computação na nuvem, processamento de dados na nuvem, a Geosoft também, antenada, né, com relação às novidades, começou a desenvolver serviços de processamento na nuvem e acabamos, em 2012, lançando o Vox, que é o nosso serviço de inversão de dados geofísicos usando processamento na nuvem. Em 2013, considerando já que há uma grande demanda de todos, né, em visualizar os dados em 3D, a Geosoft lançou também uma ferramenta de modelagem de dados geológicos em 3D, que é o Wireframe. Dentre os nossos clientes, né, que é bem diversificado, eles são líderes na exploração, e aí tem uma relação entre eles, a maioria é exploração mineral, mas também temos clientes de energia, governo, órgãos ambientais e educação. Aí a gente vai apresentar alguns deles, né, entre os clientes educacionais. Aí tem os serviços geológicos, várias empresas de levantamento geofísico, empresas de petróleo, a Petrobras é bastante conhecida no Brasil, mas pelo mundo todo a gente tem clientes, né, de petróleo. E, finalmente, os clientes da exploração mineral, as grandes mineradoras, a Vale brasileira e várias outras grandes, de médio e júnior também são clientes da Geosoft. Eu vou passar a palavra para a Thelma, que ela vai fazer o item das considerações sobre os dados. Muito obrigada, Martira. Muito obrigada a todos. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o que é realmente o foco desse seminário online. E vamos começar comentando sobre a explosão de dados que nós estamos vivendo. Como você pode ver aí na tela, a gente tem uma previsão, né, de 2013 a 2020, de que a informação digital vai ser multiplicada por 10. Então, hoje em dia, né, ou no ano passado, já se gerava 4,4 trilhões de gigabytes, e isso vai crescer a 44 trilhões de gigabytes, ou 4,4 zettabytes. Então, o crescimento é exponencial. Em particular, no gráfico de baixo, vocês podem ver um fato que tem se constatado, que, na verdade, os mercados emergentes vão ultrapassar os outros mercados em torno de 2017. A gente já sabe, a gente ouve esses números, né, de que, por exemplo, a quantidade de telefones celulares no Brasil é espantosa. E agora, com toda essa informação se gerando, tudo isso, na verdade, a gente vê no outro gráfico que, dentro desse universo de informações, somente 5% desses dados são efetivamente lidados de alguma maneira, né? Você gera um monte de informação e você não tem muito como lidar com ele. E, na verdade, nós temos que estar preparados, né, para conseguir lidar com isso. Isso tanto ao nível pessoal e muito mais ao nível de empresa. Em particular, o crescimento dos dados não estruturados, na verdade, são os dados que mais crescem, né? Então, ali outra informação, crescem 100 vezes a cada 10 anos, né? E
a gente precisa de uma nova abordagem para esse tipo de dados. O que são os dados não estruturados? Na verdade, são dados que não têm uma estrutura bem definida, ou seja, que não são adequados para armazenar num banco de dados relacional. E, por exemplo, são textos, imagens, vídeos, toda essa quantidade de informações que nós geramos a cada dia e que tem que ser lidado. Hoje em dia, a maior parte dos dados, tanto na web como nas empresas, são não estruturados. E aí a gente entra nessa faixa também a questão de imagens de satélite, aerolevantamentos, que são dados que estão no nosso dia a dia, né? E ali a gente pode ver também que, além de a gente ter um crescimento na quantidade de arquivos, a gente também tem um crescimento no tamanho desses arquivos. Então, é cada vez mais alta resolução e, então, enorme número de arquivos gerados. E na exploração, especificamente, esse fenômeno também se observa. Então, tanto a resolução dos levantamentos é cada vez maior, gerando arquivos muito, muito grandes que precisam ser lidados, como para cada área que se vai explorar, você gera muito mais informação do que gerava antes. Então, ali tem um exemplo, né? O levantamento, você tem, por exemplo, levantamentos de gravimetria gradiométrica, que é uma nova técnica geofísica, que vai ler 5 componentes de um tensor, quer dizer, então ela tem uma multiplicidade de 5, além da alta resolução. Mesma coisa, a gente lidava antes com modelos digitais de terreno, e eram arquivos razoavelmente pequenos. Hoje você tem a técnica do LIDAR, o LiDAR, né, que gera um arquivo enorme. E, além disso, você faz outras coisas. Você adquire gravimetria, que seja graviométrica ou não, gradiométrico ou não, magnetometria, levantamento eletromagnético, vídeo digital, gama espectrometria. Então, para cada área você vai ter essa multiplicidade. E aí vem a questão, né, que a gente tinha mencionado antes, que quase não, da enorme quantidade de informação gerada, você não lida com toda ela, e quando você lida com a informação, você tem que se assegurar da qualidade, a qualidade desse dado. O dado precisa ser correto, preciso, ele precisa ser consistente com as regras de negócio estabelecidas, a consistência do próprio dado, ser completo, integrado, principalmente sem duplicação, que é outra coisa que a gente faz aos montes, pessoalmente nas empresas, é duplicar, triplicar, quadruplicar, quando vê, tem cópias daqueles dados por todos, espalhados por todos os computadores da empresa. E aqui, então, a gente precisa saber que essa questão da qualidade de dados não é uma questão de uma única passada. Isso é um processo. A gente tem que estar sempre em busca da qualidade e sempre interagindo e melhorando a qualidade desses dados. Bom, outro conceito que a gente vai abordar aqui, é muito importante, é que, na verdade, a gente está falando isso. Bom, tem vários dados. A gente falou, se focou um pouco nos dados não estruturados, mas também tem dados estruturados, também tem dados que ficam melhor armazenados e gerenciados em um ambiente de banco de dados, maioria das vezes relacional. E aí, como é que a gente consegue realmente acessar a todos esses dados? A chave para conseguir acessar e integrar todos os tipos de dados é através dos metadados, porque cada tipo de dado deve ser gerenciado com a ferramenta apropriada, né? Mas se você mantém um metadado para todos os tipos de dados consistentes, você pode integrar e buscar todos através de buscas de metadados. Com relação
aos dados de exploração mineral especificamente, a mesma situação se apresenta. Então, se você pensar no caso de uma empresa de exploração mineral, ela vai lidar com dados de sondagem geoquímica. Esses dados se armazenam em bancos de dados relacionais. Existem várias soluções na indústria para esse tipo de gerenciamento. O caso de geofísica e imagens são dados não estruturados, então não se adequa a um banco de dados. Existem outras maneiras de gerenciar esses dados através de sistemas de arquivos, mas com um gerenciamento interno, né? Não simplesmente organizando como sistema. E, nesse caso, a nossa solução da API é perfeitamente adequada a esse tipo de dados, como Norberto vai mostrar um pouco mais adiante. Para dados GIS, também o DAP se presta, mas também existem outras soluções na indústria para esse tipo de arquivos, assim como para dados geológicos. Dados de direitos minerários, aí elas têm uma série de regras e validações que vai depender de cada país, de como ele lida com esse sistema. Então, de novo, é um outro sistema para gerenciar esse tipo de dados. E para relatórios e documentos, também existem uma quantidade de soluções no mercado que se adequam. Mas, então, como integrar? Se eu tenho um repositório para cada tipo de dados, como é que eu vou conseguir integrar tudo? De novo, a chave é o metadado. Se você faz um metadado que tenha uma correlação, né, que respeite regras para cada uma das suas soluções, você vai conseguir buscar e localizar, utilizar os seus dados através dos metadados. Com relação aos metadados, bom, o que são os metadados? Eu acho que quase todos já devem saber, mas são as informações sobre os dados. É o que é usado para a busca e integração dos dados. Existem na indústria vários padrões para metadados, entre os quais os mais utilizados são o padrão ISO 19139, e no caso específico do Brasil, nós temos o INDE, ou o perfil MGB, de como você especifica os metadados, como você implementa esses metadados. E o índice, justamente, que é o Índice Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, ele se baseia nesse conceito de que o metadado é a chave, né? Então, é uma possibilidade de integrar todos os tipos de dados espaciais gerados pelo governo, e quem fornece dados para o governo também deve obedecer esse padrão, e implementar isso de maneira a você poder realmente depois consolidar todas as bases, que é o futuro. O futuro está chegando e, de novo, eu afirmo, a gente tem que estar preparado para ele. Bom, os metadados também carregam consigo as políticas e regras de negócio que governam os dados, atributos técnicos, transformações e cálculos, a manipulação e o uso feito pelo dado e a linhagem, ou seja, a procedência, de onde vem esse dado, toda a sua história, né? Bem, agora vamos falar um pouquinho do desafio que nós estamos vivendo na mineração. Então, nós estamos numa época em que o que a gente vê aí nesse gráfico, que o número de descobertas está diminuindo, enquanto que o custo da descoberta está aumentando. Então, o gasto aumentou entre 2002 e 2012 8 vezes, e a taxa de descoberta apenas 3 vezes. Então, isso se deve a várias causas, né? Custo do trabalho, custo de sondagem, administração dos dados, e, na verdade, se deve também a que o fácil já foi encontrado. Então, hoje em dia, para encontrar novos depósitos, você realmente precisa investir mais e até conseguir, estão mais profundos, são ambientes mais complicados, geologicamente, politicamente, culturalmente, então, por isso que se justifica.
Ao mesmo tempo que, então, os custos de exploração são crescentes, aqui a gente tem uma estatística mostrando o custo de aquisição de dados em dólares por quilômetro quadrado. Então, a gente vê custos crescentes associados a mapeamento, geoquímica, levantamentos aéreos, o próprio levantamento da exploração mineral, né, são crescentes. E aí, o que nós temos com relação a isso? Bom, onde temos desafios, também temos oportunidade. E a oportunidade que nós vemos são relacionadas aos dados. Que dados? Os dados históricos. Os dados históricos, na verdade, são dados brutos mais antigos processamentos. Então, nós vamos aqui mostrar um estudo de caso de recuperação de dados históricos que vai permitir a uma empresa avaliar se quer ou não seguir com essa área. E, na verdade, o que a gente está dizendo é, bom, olha, o custo de aquisição está alto. As empresas têm uma riqueza de dados, muitas vezes esquecidos, e que podem ser reaproveitados à luz de novos processamentos. Bom, nós vamos agora fazer nossa primeira enquete. Alexandre vai colocar a enquete no ar. Agradecer. Obrigado, Thelma. A gente tem aqui algumas enquetes preparadas pela equipe da Geosoft. Convidamos todos para que participem. Bem, a primeira enquete, ela diz o seguinte: sua organização possui dados históricos que podem ser recuperados e ou organizados. A gente convida todos aí a que participem, e para isso é só clicar na tela. Então você escolhe a opção ali, sim, não ou não sei, e a gente vai compartilhar os resultados daqui a pouco. Vamos só deixar mais alguns segundos aqui a enquete disponível para que várias pessoas possam participar. Mais 20 segundos, vamos deixar. Mais da metade das pessoas já votaram, então vamos fechar aqui e compartilhar os resultados. Bem, Thelma, como vocês podem ver aí, a maioria das pessoas diz que sim, né? Possui esses tipos de dados que precisam ser recuperados e organizados. Muito obrigada, Alexandre. É interessante, é o que nós supunhamos, né? O que nós vemos no nosso dia a dia, que existem vários dados e que a gente pode se valer da organização, da recuperação desses dados históricos para aproveitar, né, nesses momentos e usar e fazer novos processamentos e extrair novas informações. E a Geosoft oferece várias soluções para esse tipo de dados, né? Então, a gente tem uma solução de servidor, a gente tem uma solução para metadados, incluindo o padrão INDE, temos ali mostrando os clientes, temos também serviços para revisão e organização dos dados e também serviços de desenvolvimento de soluções personalizadas. Então, o Norberto vai nos mostrar agora um estudo de caso, onde nós utilizamos os nossos serviços e também de organização e de desenvolvimento para a RedBay. Norberto, por favor. Bom dia a todos, aqui quem fala é Norberto, da Geosoft. Eu vou apresentar para vocês um estudo de caso sobre recuperação de dados, que é uma recuperação de dados históricos que a RedBay está fazendo. Vou falar um pouquinho sobre a RedBay. Ela é uma empresa canadense de mineração. Ela tem operações na América do Norte e na América do Sul. E a gente fez um trabalho com eles de recuperação de dados, especialmente dados que são da América do Norte, do Canadá, para ser bem específico com vocês. O que causou esse projeto? O que iniciou esse projeto? Foi a intenção deles de
decidir se vai manter ou não algumas áreas. Eles têm algumas áreas que são concessões, mais ou menos como é no Brasil, e eles têm que decidir se eles têm interesse ou não em manter essa área. E uma outra coisa que auxiliou eles a iniciar esse projeto foi a exploração brownfields, que é você fazer uma exploração numa área que você já tem uma mina ou que você já tem operação existente próximo a essa área. Aí aqui embaixo a gente tem um overview de como é o projeto. A gente primeiro analisa os dados que eles têm. Depois é feito um processamento nesses dados. E esses dados ficam organizados e publicados. E uma coisa interessante sobre esse projeto é que ele envolveu a Geosoft Latinoamérica, que é a Geosoft do Rio de Janeiro, a Geosoft da sede da Geosoft em Toronto, e algumas pessoas da Hudbay participam do projeto que ficam também no Canadá. Então, durante a apresentação, eu vou mostrar para vocês, a gente usou algumas ferramentas que auxiliam a gente conversar entre si, a gente transferir os dados entre essas 3 localidades diferentes. Aí esse aqui é o overview inicial do projeto. A gente tem uma ferramenta própria da Geosoft, que ela faz uma análise dos dados. Aí quando esse dado, depois dele analisado, ela consegue automaticamente separar o dado em bom, ruim e desconhecido. Depois que esse dado é separado, a gente faz o processo de organização, preparação, publicação, e ele fica disponível no DAP, que é o servidor de dados da Geosoft. A gente vai explicar mais detalhadamente à frente, para que esses usuários consigam localizar e buscar esses dados. Agora eu vou conversar com vocês sobre cada tipo de dado que a gente tem. A gente vai começar com um dado bom. O que são os dados bons? São os dados que a ferramenta identificou que tem sistema de coordenada, que o conjunto de dataset está completo. E só para explicar um pouquinho o que é um dataset. Quando você tem alguns arquivos, eles possuem arquivos acessórios. Um exemplo que a gente sempre gosta de usar é o shape, que você tem a extensão SHP, que é a principal do shape, e você tem alguns outros arquivos que são acessórios ao shape. Aí um dataset é o conjunto desses arquivos, o arquivo principal com todos os acessórios que ele necessita para funcionar. Então, depois que essa ferramenta identifica esses datasets, a gente conversa com a empresa, a gente vai definir algumas regras para fazer essa organização desses dados. A gente vai conversar com ela sobre a criação do metadados, os campos que eles querem, como eles querem essas informações de metadados. E se vai ser necessário algum processamento adicional. E no caso específico da Hudbay, teve processamento adicional e a gente fez conversão dos dados. Aí, durante a preparação dos dados, eles são separados em categorias, de acordo com o que foi combinado previamente com a empresa. A gente faz a renomeação dos datasets. A gente sempre fala datasets que você tem que renomear todos os arquivos daquele conjunto. No caso do shape, você renomeia o principal e renomeia todos os arquivos acessórios. A gente remove todos os arquivos que são duplicados. A gente vai movimentando esses arquivos para a nova estrutura de pasta, como foi combinado com a empresa, tudo organizado. A gente faz a criação do metadado e, no caso específico deles, a gente roda uma ferramenta que faz a conversão de dado do tipo RAW, de leitura do equipamento, para um dado GDB ou um grid da Geosoft. Depois disso, esse dado é publicado, então a gente faz uma verificação novamente dos datasets, está tudo correto. A gente finaliza o metadado e verifica o metadado e publica esses dados. Depois que ele é publicado, ele fica disponível para o usuário para que ele faça buscas, que ele localize o dado, que ele faça download desses dados e ele utilize esses dados. Aí nós temos os dados que são ruins. Novamente, a ferramenta consegue identificar automaticamente o que é dado ruim. Normalmente são dados duplicados, ou dados que a Geosoft, pelo know-how dela de lidar com o dado, ela sabe que esse dado é lixo. Tipo, por exemplo, arquivos de log, arquivos vazios, arquivos de configuração. Esses arquivos eles são automaticamente identificados como ruins. Aí, de acordo com a decisão da empresa, ele vai ser arquivado ou deletado. No caso específico da Hudbay, a decisão foi que esses arquivos seriam deletados. Então, todo arquivo que cai na categoria ruim, no final do processo, ele é deletado. E depois tem o terceiro grupo de arquivos, que são os arquivos desconhecidos. São arquivos que a ferramenta não consegue decidir automaticamente se ele é bom ou ruim. O que seriam esses arquivos? Sim, tem vários exemplos. Um exemplo, por exemplo, é um arquivo shape que está faltando algum dos arquivos acessórios. Outro exemplo são arquivos que não têm o metadado ainda, que a gente tem que colocar o metadado. Um outro exemplo, que é um exemplo bem comum, são arquivos que deveriam possuir sistema de coordenada, mas não estão configurados corretamente, então a gente tem que fazer essa configuração manual.
Aí, para o arquivo desconhecido, ele é um pouco mais trabalhoso, porque não é tudo feito automaticamente. Então, manualmente, a gente vai rever esses arquivos. Aí, durante a revisão manual, você vai decidir se ele é bom ou ruim. Eu vou começar pelo ruim. Se ele for um arquivo ruim, é o mesmo procedimento que eu falei anteriormente, vai ser deletado ou arquivado. No caso da RudB, ele é deletado. Se for um arquivo bom, ele vai sofrer todo o processo. A gente vai fazer a limpeza dele, a gente vai ver se tem algum duplicado. E os duplicados que a gente identifica agora são duplicações que não são exatamente os mesmos arquivos. A gente precisa fazer manualmente essa comparação. Por exemplo, é um arquivo que dentro dele são dois arquivos de texto que um tem uma vírgula separando e o outro tem ponto e vírgula, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Então você vai fazer uma decisão de manter um dos dois apenas para evitar a duplicação. E isso a gente tem percebido que acontece. E depois que esse arquivo bom, ele sofre todo o procedimento, é preparado, convertido, a gente coloca informações de metadados, ele fica disponível para uso. E aqui foi alguma das ferramentas que a gente utilizou. Vou falar rapidamente dela e depois a gente vai entrar em detalhe. A gente usou, primeiramente, o DAP, que é a nossa ferramenta, nosso produto, solução de servidor. Ela possibilita que o dado fique disponível para o usuário. A gente usou uma ferramenta de fazer revisão, que infelizmente, a gente não pode botar a tela dela, porque ela é uma ferramenta de uso interno, ela só pode ser contratada como serviço, e ela é que faz automaticamente essa separação entre o dado bom, ruim e o desconhecido, que vai precisar de uma intervenção manual. Tem também uma ferramenta de conversão, ele pega os dados do tipo RAW e transforma em bases de dados, transforma em grids ou em mapas. A gente usou o OASIS da Geosoft para você verificar os arquivos, a gente abriu os arquivos no OASIS, fazer uma verificação adicional. Também uma ferramenta de edição de metadados, que foi customizada especialmente para a RudB. Então ela possui os campos como a RudB necessita, ela possui os valores como a RudB necessita. E especificamente essa da RudB ela é baseada no padrão ISO. E tem 3 ferramentas que não são da Geosoft e que a gente utilizou, que é o Dropbox, o Kanbanizer e uma ferramenta de renomear. O Dropbox, como eu comentei, o projeto foi realizado no Rio de Janeiro, em Toronto e em Flin Flon, que é uma cidade do Canadá. Então, para a gente sincronizar esses dados entre todas as pessoas, a gente usava o Dropbox. E o Kanbanizer é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de tarefas. Como tem algumas tarefas que são feitas no Rio de Janeiro, pela equipe da Geosoft, algumas tarefas são feitas pela equipe da RudB. Então, para poder a gente manter uma organização de como está o andamento dessas tarefas, a gente usa o Kanbanizer. E tanto o Dropbox como o Kanbanizer, como a ferramenta de renomear, a gente até colocou o link para vocês, ela tem as versões gratuitas delas, vocês podem acessar e utilizar. Aqui é um overview de como foi o projeto de recuperação. A gente recebia o dado, como ele está ali no Data Review, aí a gente roda aquela ferramenta que a gente possui, que faz a limpeza automática dos dados. Aí os dados bons, eles sofrem preparação. Aí vocês já estão vendo aqui os dados que já foram convertidos, uma ferramenta de conversão. Ela pega esses arquivos, especialmente essas extensões EMR, e converte ela para a base de dados. A gente, por uma decisão da RudB, a gente também coloca esses arquivos brutos, que é esse zip que vocês estão vendo que tem RAW. E os arquivos XML são os metadados, são informações sobre esses dados. Depois dele preparado, ele fica publicado num servidor do DAP, que, como eu comentei, é a nossa solução para a disponibilização desses dados. Aí no DAP, vocês vão ver que já está tudo bem organizado. Então a pessoa consegue fazer buscas por geográficas, por informações do metadado, e consegue, inclusive, fazer um preview do dado antes de fazer o download. Assim, a gente vai conversar um pouco mais sobre o DAP daqui a pouquinho. A Thelma agora vai falar um pouquinho sobre os avanços nas geociências. Então, eu já tinha comentado um pouco sobre isso, né, quando a gente falou da oportunidade associadas aos dados, e aqui a gente está mostrando o avanço, né? Então, num passado não muito remoto, você gerava mapas em preto e branco, com contornos, daí já se passou a conseguir gerar imagens com cores que permitem fazer uma interpretação, né,
extrair informação melhor, e hoje em dia a gente já trabalha com software de inversão, que já permite geração automática de modelos, ou seja, os dados antigos podem e devem ser revistos à luz das novas tecnologias para buscar novas informações antes de adquirir novos dados, até porque você pode locar melhor as áreas para você fazer novas aquisições. Agora nós vamos fazer a segunda enquete. Alexandre, por favor, vai colocar no ar a enquete. Sim, obrigado, Thelma. Vamos aqui então para a segunda enquete, preparada pelo pessoal da Geosoft. E diz o seguinte: quanto tempo leva para encontrar dados na sua empresa, instituição? A gente convida aí todos os participantes desse webinar a deixar sua opinião. E eu lembro que é só clicar na tela. Então você escolhe aí minutos, horas, dias, se você não os encontra, né? Ou se não sabe responder. Então é só clicar na tela. Vamos aí deixar mais alguns segundos para que mais participantes possam votar. E depois eu compartilho os resultados. Ok, cerca de metade, de 50% das pessoas votaram. Então eu vou fechar aqui e vou compartilhar os resultados. Então, eu fiz aqui, a maioria das pessoas diz que leva minutos, né? 35% minutos, 27% diz que levam horas, 20% dias, 2% não os encontra e 16% diz que não sabe. Isso é um resultado que está mais ou menos na média do que a gente tem visto. Na verdade, se a gente for observar, a maioria leva mais de horas para descobrir os dados. Sim, aquele projeto da RedBay, hoje em dia eles levam minutos para descobrir os dados, porque todos estão centralizados num servidor. E fica muito mais fácil você encontrar esses dados quando você tem toda a informação centralizada. A gente vai conversar um pouco sobre as soluções da Geosoft, a Thelma já tinha comentado, agora a gente vai entrar em mais detalhes sobre elas. E vamos lá iniciar. Um pouquinho sobre metadados. Da Geosoft, a gente utiliza uma combinação de XML e SQL. Então, sempre que você gerar um metadado na ferramenta da Geosoft, ela vai gerar o arquivo XML e ela vai também gravar essa informação na base de dados SQL. A gente tem suporte ao padrão ISO 19139 e ao IND. E como a ferramenta é altamente customizável, a gente pode dar suporte ao padrão que a empresa desejar. E tem uma ferramenta para edição de metadados que a gente vai mostrar mais em detalhe daqui a pouquinho. Esse aqui é o fluxo de trabalho. Antes da gente iniciar com esse fluxo de trabalho, se a empresa tem dados históricos, é necessário que ela faça essa recuperação dos dados históricos. Depois que esses dados estiverem recuperados, organizados e com formação de metadado, para os novos dados que se aplica esse fluxo. Então, sempre que um dado novo for criado, é importante que se crie junto um metadado. E depois que você cria o metadado, no fluxo de trabalho que a Geosoft propõe e que as ferramentas delas auxiliam, você criou o dado com metadado, essa informação é submetida. Aí você tem uma pessoa que vai ser um administrador de dados e metadados, e ela vai fazer um primeiro controle de qualidade. Ela vai verificar se todos os campos estão preenchidos, se as informações estão corretas. E se estiverem corretas, ela passa essa informação adiante, esse dado vai sofrer uma verificação pelo servidor do DAP. Se por acaso estiver faltando alguma informação, ou estiver incorreta, ele consegue, pela própria ferramenta de edição de metadados, devolver esse dado para o usuário que criou os dados, e ele vai poder ter a oportunidade de fazer essa correção. Aí depois que o dado é verificado, ele é publicado, ele fica disponível para o usuário. Aí se ele fizer alguma alteração que for relevante, for interessante ser armazenada, ele envia novamente e o processo segue indefinidamente. Essa aqui é a nossa ferramenta de edição de metadados. Como a gente comentou, ela é altamente customizável. Uma coisa muito interessante sobre ela é que depois que você contrata ela, ela passa a ser propriedade da empresa. Então você pode, por exemplo, fornecer essa ferramenta para as pessoas, para as instituições que forneçam dados para você.
Então, quando você receber esse dado, você já recebe o dado com a informação de metadado no momento que o dado foi criado. Então, você vai ter um metadado mais rico. Esse aqui é o DAP, que é a nossa solução de gerenciamento de dados. Aí, o DAP o que ele possibilita é que você tenha um alinhamento com as práticas de TI, e a gente sabe que toda organização um pouco maior, isso é praticamente obrigatório, a TI tem as regras dela que tem que ser seguidas. Ele facilita a disponibilidade das informações. Ele possibilita que o usuário, sozinho, sem pedir auxílio a ninguém, consiga descobrir os dados. Ele garante a integridade das informações. Ele possui vários mecanismos de buscas, como busca por texto, busca geográfica, e a junção de uma busca com a outra. Ele possui segurança de acesso, possibilitando, inclusive, níveis diferentes de segurança. Por exemplo, você pode permitir que um usuário consiga fazer uma busca por um dado, mas ao mesmo tempo ele não consegue fazer um download desse dado. Então isso às vezes é interessante porque você quer que algumas pessoas consigam saber que o dado existe, mas ela tem que pedir uma autorização para usar esse dado. Você consegue fazer isso. Como ele é um servidor, ele grava informação de tudo que é feito nele. Então você tem auditoria e você também consegue gerar relatórios dos arquivos mais baixados, dos usuários que mais utilizam, entre outros relatórios. E além disso, como a base de dados dele é no servidor SQL, a gente consegue gerar relatórios customizados, caso seja de interesse da empresa. Esses aqui são os arquivos suportados pelo DAP. Sim, evidentemente que a gente suporta todos os arquivos da Geosoft, como o Grid, a base de dados da Geosoft, GeoString, GeoSurface. Arquivos de imagem, como GeoTIFF, SCW, JPEG 2000. Os arquivos 3D da Geosoft, como o Voxel, 3DV e os arquivos do GMSys 3D. Maps e tabs do MapInfo. A gente aceita documentos e uma coisa que é muito interessante sobre como o DAP lida com documentos é que é possível você colocar busca geográfica num documento. Então você pode, por exemplo, ter um relatório. Você pode, por exemplo, ter um relatório de uma área e se você desejar guardar esse relatório dentro do DAP, a gente consegue colocar, utilizando as informações do metadado, busca geográfica nesse documento. Outra coisa que é muito interessante é que qualquer tipo de arquivo que não seja naturalmente suportado pelo DAP, ele pode ser colocado como um documento. A gente tem suporte para o Shape Layer da AES, o PDF 3D e uma novidade das últimas versões do DAP é que o Target Drill Hole ele é tratado como um único conjunto de dados. Essas aqui são as opções de buscas do DAP, como eu tinha comentado. Opa, desculpe. Opções de busca do DAP. Como eu tinha comentado, a gente pode fazer uma busca por texto. E esse texto ele é buscado em qualquer informação que existe no metadado. Você pode fazer uma busca geográfica. E você pode fazer uma busca estruturada, que é uma busca criando uma lógica. E no exemplo que a gente está colocando na tela, está dizendo que a origem do dado é CPRM. E você pode combinar essas buscas. Você pode, por exemplo, fazer uma busca geográfica em Minas Gerais, dizendo que você quer os dados que foram gerados pela CPRM. Então ele vai filtrar para vocês e vai mostrar somente os dados que foram gerados, que atenderam essa busca. Então, em Minas Gerais, foram gerados pela CPRM. Agora, falar com vocês sobre as ferramentas de visualização de resultados que a gente tem. Essa é o Seeker. O Seeker ele vem presente nos produtos da Geosoft, como o Oasis, o Target para ArcGIS e nos plugins gratuitos que podem ser instalados no ArcGIS e no MapInfo. E além disso, a gente tem o Oasis Viewer, que também é gratuito, que vocês podem fazer o download da nossa página e utilizar para usar o Seeker. O Seeker a gente fala que é a nossa ferramenta robusta. Ele tem todas as opções de busca que eu mostrei para vocês anteriormente. Tem a capacidade de fazer preview do dado. A gente está fazendo um preview. Vocês já podem olhar que tem um preview de um dado de Goiás. E você pode ver a informação de metadados para ter certeza que esse realmente é o dado que você quer fazer o download. E outra coisa que eu não tinha comentado que o DAP possibilita é que você pode fazer a reprojeção do dado. Você pode fazer recorte do dado. Então, por exemplo, se eu não estou interessado nessa área inteira, eu posso pegar um pedaço dela e fazer o recorte somente dessa área. E você pode mudar a resolução do dado se você desejar. E essa é a nossa ferramenta de visualização web. Ela trabalha num browser, se chama Flamingo.
ela tem as mesmas capacidades do Seeker, você pode fazer a busca estruturada, a busca por texto e a localização geográfica. E você faz um download do dado junto com o metadado como um arquivo zip. E ali em cima a gente tem o nosso servidor público que vocês podem acessar para experimentar o DAP, que é o dap.geosoft.com. E quem tiver o Seeker instalado, você também tem acesso a esse servidor público pelo Seeker. Aqui são algumas soluções personalizadas que a gente tem, que são soluções desenvolvidas. O primeiro é sobre a Chemical, que ela está trabalhando junto com a Geosoft para criar um portal web que vai conectar todos os repositórios da empresa. Vocês lembram que a Thelma tinha comentado que o metadado é o integrador de tudo. É o que a gente está tentando fazer com eles. A gente tem um portal que chama GetIt. E esse portal faz a conexão entre os dados do Arc Server, que é da ESRE, o DAP e o Acquire. Então, o usuário da Chemical vai conseguir, num único ponto de acesso, ter acesso às 3 soluções que eles utilizam para dados de exploração. E um outro é o software UXO, que é um software para dispositivos explosivos que não foram detonados, desculpem. E esse software ele foi financiado pelo governo dos Estados Unidos. Então, ele é uma solução que a Geosoft desenvolveu em conjunto com o governo americano, com o exército americano, para ser bem preciso, e que serve para auxiliar na detecção de artefatos explosivos que não se detonaram, como bombas e minas. Essa aqui é uma outra solução personalizada que a gente desenvolve, que são relatórios. E esse especificamente ele consegue ler as informações do DAP e do Acquire e gerar esse relatório que a gente fala que é um relatório gerencial. Ele tem um overview de tudo que foi feito nessas áreas desse projeto. E uma outra coisa que a gente pode fazer, como a gente comentou, o nosso editor de metadados, ele é extremamente customizável. Nesse caso, é um exemplo de um criado que atende ao padrão Índia. É o perfil MGB sumarizado, ele está todo aqui. E vocês podem ver que todos têm um asterisco do lado, é porque no perfil MGB ou sumarizado, aqueles são os campos obrigatórios. E para que a pessoa consiga fazer a submissão e salvar esse metadado, ela tem que preencher todos os campos obrigatórios. Aqui um resumo dos dados geocientíficos e como a Geosoft acha que você que se deve lidar com esses dados. Se sempre dá importância para os dados históricos. Como a Thelma comentou, e a gente percebeu isso no projeto da Hudbay, você consegue extrair valor de dados históricos. Ele vai auxiliar você, inclusive, numa nova exploração. Você pode verificar onde seria melhor conduzir um furo de sondagem, por exemplo. Ele pode te auxiliar nisso. Crie um fluxo de trabalho claro e faça com que todas as pessoas que trabalhem com dados de exploração usem esse fluxo de trabalho. Se a organização, como vocês vão organizar esses dados? Ela deve ter alguma lógica. Assim, a lógica que a empresa desejar tem que ser padronizada e, a gente sempre fala, todas as pessoas têm que usar essa lógica de organização e essa padronização. Dê importância para os metadados, porque na hora que o dado é criado, as pessoas se lembram mais ou menos como ele foi adquirido, informações sobre ele, mas 5 anos no futuro, se você não tiver essa informação no metadado, é extremamente complicado de você localizar isso novamente. Dê importância para as facilidades de busca e localização desses dados. É importante que os usuários consigam localizar esses dados, que eles tenham facilidade de buscas. E sempre tentar gerar relatórios sobre os dados ou relatórios sobre como está a exploração. Isso é importante que vocês consigam fazer isso. Thelma vai agora fazer um comentário sobre as conclusões. Bom, muito obrigada, Norberto. Então, as nossas conclusões. Os metadados são a chave para encontrar e integrar os dados. Como nós dissemos, temos que adotar metadados, isso já é, como eu disse, o próprio governo brasileiro já criou uma forma para fazer isso, e é a chave para depois poder integrar. Atender os padrões estabelecidos, então você deve seguir os padrões da indústria, né? Seja padrão de governo, como o INDE, seja o ISO, né? Que é usado no mundo todo. A busca pela qualidade é essencial, ela deve ser
buscada em todas as fases do processo. Segurança também, que o Norberto comentou rapidamente, mas é essencial, né, você saber quem acessa os dados e como. E o fato, né, não existe uma única solução. Então, vamos buscar soluções adequadas a cada tipo de dados e vamos usar o metadado para integrar. E o que a gente procurou mostrar aqui, a questão da valorização dos dados históricos, que pode ser uma grande economia para a sua empresa, reutilizar o dado, além de começar organizando, você já estabelece um fluxo e uma cultura de gerenciar os seus dados. Bom, vamos agora fazer a terceira e última enquete. Alexandre, por favor, vai colocar no ar nossa enquete. Obrigado. Certo, obrigado, Thelma. Vamos aqui então para a terceira e última enquete deste webinar. Eu vou abrir ela aqui. E ela diz o seguinte: as soluções apresentadas neste webinar, elas podem ser úteis para a sua empresa e instituição? Aí vocês escolhem aí, clicando na tela, né? As opções são sim, não e não sei responder. Vamos deixar aí mais alguns segundos para que vários participantes possam votar. E depois a gente compartilha os resultados. Ok, cerca de 50% das pessoas aí já votaram. Eu vou aqui fechar a enquete então. E vou compartilhar os resultados. 85% das pessoas afirmaram que sim, né? A grande maioria aí, então, Thelma, respondeu que sim, que as informações podem ser úteis aí para cada empresa e instituição. Muito obrigada. Ficamos satisfeitos de ver o resultado. Vou passar, então, a palavra para a Bartira, que vai fazer as considerações finais e a conclusão, e depois nós vamos responder às perguntas, né? Isso. É muito bom ver que as soluções se aplicam, sinal de que a gente está na direção correta, prestando os serviços que realmente o pessoal das geociências precisa. E, enfim, né, esse slide apresenta em tópicos o trabalho da Geosoft e como a gente pode ajudar tanto as instituições quanto as empresas e órgãos de governo nessa questão da organização e gestão de dados. Então, na parte de serviços, né, a gente tem uma equipe preparada para trabalhar com a recuperação, organização e limpeza dos dados históricos, que é um grande patrimônio que a gente tem. A gente já tem conhecimento e prática, né, para ajudar as empresas e instituições no desenvolvimento do fluxo de trabalho que elas vão seguir uma vez que os dados estejam organizados, e ajudar na criação do padrão de organização para que os novos dados já sejam criados e armazenados dentro desse novo fluxo e dentro do padrão. A gente tem tanto a ferramenta para fazer a entrada de metadados e a compilação e o armazenamento de metadados, o fluxo de trabalho para o controle e validação dos metadados, que é muito útil, e ainda que a empresa não adote uma solução global ainda para essa gestão completa, a parte de metadados é muito importante para que já se comece a organizar os dados criados. Além dessa parte dos metadados, a gente tem o DAP, né, nosso sistema para servidor, que ajuda muito na busca, localização, reprojeção e na criação de recorte dos dados, considerando buscas espaciais e toda a complexidade de buscas em função de metadados. As buscas podem ser bastante avançadas. E, por último, a gente tem o pessoal do desenvolvimento, o pessoal técnico, que é capacitado para desenvolver soluções personalizadas, como o Norberto apresentou, desde relatórios até ferramentas para automatização de processos e várias outras. Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, as perguntas também feitas, que depois a gente vai seguir na sessão de perguntas agora. Nessa tela tem os contatos da gente, a Geosoft está nas redes, né, também, e a gente tem telefones locais em países, justamente para tentar facilitar a comunicação do pessoal da América Latina e do México com a gente. Esses telefones conectam quem ligar para eles, conecta o pessoal aqui no escritório da Geosoft no Rio. E a gente, como eu tinha comentado, tem atendimento em português e espanhol, então se alguém precisar de alguma ajuda,
podem entrar em contato. Obrigada. Eu acho que ainda tem tempo para pergunta, né, Alexandre? Obrigado, Bartira. Sim, temos tempo, sim. Agradeço a você, agradeço muito também ao Norberto e à Thelma pelas excelentes apresentações. Acredito que tiveram muita riqueza de conteúdos, né? A gente pode ver aí pelos comentários, eu estava aqui acompanhando as perguntas e todo mundo afirmou que gostou muito das apresentações. Então, obrigado a todos os 3 palestrantes. Bem, tem aqui algumas perguntas selecionadas para a gente fazer no fim, nesta sessão. Então, agradeço aí se o Norberto, a Thelma puderem responder aí algumas perguntas técnicas a respeito destes sistemas de organização de dados aí que foram mostrados. Bem, a primeira pergunta é da Mariana Pardal. Ela gostaria de saber se o serviço de organização de dados oferecidos já vem com o servidor DAP e se o compartilhamento de dados é seguro. Opa, tudo bom, Norberto que vai responder. Não são serviços separados, a empresa pode contratar em conjunto, se ela desejar, o serviço de organização de dados mais a solução do DAP, ou ela pode contratar apenas o serviço de organização de dados. E, utilizando a solução do DAP, todo o compartilhamento dessa informação vai ser feito de forma segura, como a gente tinha comentado. Você tem, inclusive, níveis diferentes de permissão. Você pode permitir que um usuário localize o dado e não faça o download desse dado, por exemplo. Então, sim, é feito o compartilhamento da informação de forma segura. E não é necessário contratar os dois ao mesmo tempo. Você pode contratar só o serviço ou só a solução DAP. Ou só a solução de metadados. São componentes de um sistema. São componentes de um sistema que podem ser contratados de maneira separada ou juntos. Ok, obrigado, Norberto. Obrigado também, Bartira, pelas respostas. Tem uma outra pergunta aqui do Jeff Rodolfo. Ele gostaria de saber o seguinte: se é possível acessar os dados através da internet, utilizando códigos HTML e PHP. É possível acessar os dados pela web, a gente tem nosso servidor público, só que a solução da Geosoft é toda desenvolvida em .NET. Então, assim, PHP não consegue acessar diretamente a solução. A informação que está no DAP. Nosso cliente é .NET. Você pode fazer uma conexão usando o WMS se você desejar. Tem um protocolo de conexão aberto. Mas é possível acessar, inclusive, informação da própria empresa. Se a empresa desejar, ela pode colocar o servidor DAP na web. A gente não comentou isso antes, mas ele pode, inclusive, ser acessado como um banco por HTTPS. Então, todo dado que trafegar entre o servidor do DAP e o cliente vai ser trafegado criptografado. Isso é feito tanto para a parte de administração, quanto para o próprio Famingo ou processo direto ao DAP. A gente consegue configurar ele para que todo acesso seja criptografado. Então, você vai ter segurança. O que a gente observa na maioria das empresas é que elas não colocam os dados dela na internet. Eles são configurados apenas para utilização dentro da intranet da empresa. Ok, obrigado pela resposta, Norberto. Tem aqui mais algumas perguntas. Por exemplo, qual o tipo de banco de dados que está por trás do sistema DAP? E também, qual o tipo de banco de dados que está por trás do sistema de gerenciamento de metadados? A gente usa o SQL da Microsoft, tanto para o gerenciamento do metadados, quanto para o banco de dados que o DAP usa. Assim. A Geosoft é parceira da Microsoft. A gente faz, a maioria dos nossos desenvolvimentos são em tecnologias Microsoft. E por esse motivo a gente decidiu pela escolha do SQL. Então, o pano de fundo do metadado, o banco de dados é SQL, e também para o DAP é o SQL da Microsoft. Ok, obrigado, Norberto. Tem aqui uma questão do Fernando Maia. Ele pergunta o seguinte: se a busca dos arquivos é realizada apenas nos servidores ou se também está previsto acesso às estações de trabalho dos usuários de cada empresa? Não. A busca é feita somente
no servidor. Esse dado que ele deseja que o DAP localize, ele tem que ser enviado para o servidor. E uma coisa que pode ser feita para dados, por exemplo, do GIS ou dados que você não queira colocar no DAP, e a gente tem clientes nossos que fizeram isso, você coloca no DAP somente um shape, por exemplo, da área, e na informação de metadado você coloca um link para onde está esse dado. Aí pode ser um compartilhamento de arquivo, pode ser inclusive um dado que seja, a gente chama de dado offline, um dado que não pode ficar na rede por um motivo qualquer de segurança, ou porque é um dado absurdamente grande, você coloca essa informação lá com o contato da pessoa e como ele consegue localizar esse dado. Então ele vai conseguir usar o DAP para localizar o dado, mas ele não vai ter acesso ao dado diretamente, mas lá vai estar as informações para que ele consiga acessar esse dado. Mas ele não consegue, assim, respondendo diretamente o que ele perguntou, o DAP não faz busca diretamente nos equipamentos das pessoas. Perfeito, Norberto. Acho que está bem respondido. Tem uma outra questão aqui, do Gilmer José. Ele pergunta em espanhol, mas ele fala o seguinte. O que acontece, né, se alguém acaba por excluir a sua base? Se tem como recuperar? Eu não entendi muito bem a pergunta, Norberto, mas acho que você poderia então comentar um pouco aí sobre os sistemas de segurança, né? Enfim. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta primeiro. Ele está me perguntando se um dado foi excluído do servidor do DAP. Isso, exatamente. Ele está perguntando se a base de dados foi excluída e ela pode ser recuperada. Toda a base de dados for excluída. Exatamente. Sim. Como a gente sempre comenta que a gente segue o alinhamento da TI, então é comum que toda empresa TI faça backup das bases de dados. E se ela não fizer, a Geosoft vai recomendar isso. Assim, é extremamente recomendável que se faça backup tanto da base de dados quanto dos próprios arquivos. Porque você pode, além de ter esse problema da exclusão que ele comentou, você pode ter acabar tendo um problema físico no servidor e você precisa recuperar essa informação em outro lugar. Então, se a base de dados do DAP ou a base de dados do metadado for excluída, a gente vai ter que solicitar a restauração do backup e com essa restauração a gente coloca o servidor no ar novamente ou a solução de metadado no ar novamente. Mas sempre frisando, é necessário fazer backup de toda a informação que a empresa tem. A gente não comentou isso na apresentação, mas isso é meio que padrão para toda empresa que tem uma gerência de TI ou que tem um setor de TI, é fazer backup de toda a informação. Se a gente costuma fazer backup de informação nossa, eu sou extremamente paranoico. Toda foto minha eu tenho cópia em 2 lugares diferentes. Tem no meu computador e tem no HD externo. Então, assim, é importante você ter backup dessas bases de dados e de todos os arquivos que você enviar para o DAP ou para a solução de metadados, tenha sempre backup. Tendo backup, a gente pode restaurar a solução. A gente coloca ela no ar muito rapidamente, novamente. Tá certo, Norberto. Obrigado aí pela resposta, pelo seu comentário também. Tem aqui um comentário do Flávio Gomes. Eu vou só compartilhar aí com os participantes. Ele diz que tem observado que ainda falta aí na maioria das empresas públicas e também privadas planejamento e organização dos dados. Fica aí o comentário do Flávio. A gente tem tempo aqui para mais uma pergunta. Não sei qual de vocês aí pode responder, mas é o seguinte. Segundo a Mariana Pardal, dá muito trabalho colocar os metadados nos dados. Então, ela pergunta se a empresa dela precisar de ajuda, né, de uma consultoria, se a Geosoft também tem esse tipo de serviço. Obrigada, Alexandre. Realmente, nós temos esse serviço, foi o que nós procuramos mostrar no nosso webinar, que nós fazemos o serviço de limpeza e organização dos dados, isso inclui a entrada de metadados, o serviço, na verdade, pode ser parcial, né? Só a entrada, aí a gente tem ferramentas para automatizar o processo, né? Então, quando nós lidamos com os dados históricos, nós incluímos toda essa informação. Então, começa, muitas vezes, como no caso da RedBay, com a renomeação de arquivos, não, com a limpeza, claro, exclusão, vindo aquela parte que o Norberto disse, o que é bom, o que é ruim e o que é desconhecido. Depois a renomeação para seguir a padronização da empresa, né, que é feita também em comum acordo com a Geosoft, seguindo as recomendações das melhores práticas que nós conhecemos, e seguido desse processo automatizado de inclusão de sistemas coordenados, de metadados,
para finalmente, então, os dados estarem prontos e serem submetidos ao servidor, como está ali na tela que nós estamos mostrando. Então, revisão, preparação e quando a gente fala pronto, na verdade já foi feito isso, entrada de metadados e tudo mais. Então, nós realmente agradecemos a todos pelas perguntas, por terem nos acompanhado nesse webinar. Nós vamos responder todas as perguntas em seguida, durante essa semana, e vamos disponibilizar o conjunto de perguntas e respostas para a MundoGel publicar junto com o vídeo e o PDF da apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos. Obrigado, Thelma, mais uma vez aí. Não, assim, pode continuar, Norberto. Só agradecer a todos. A gente colocou aqui no final, a gente vai disponibilizar, são alguns links com informações úteis sobre os produtos da Geosoft, sobre os serviços de dados, alguma informação sobre o INDE, tem um webinar que foi apresentado na MundoGel que é muito interessante. Tem o próprio site do INDE, que é para você conseguir mais detalhes, mais informação sobre o Voxel, que a Thelma comentou. Então, se por acaso a gente tiver mais algum link, a gente vai acrescentar aqui e vai mandar isso para todo mundo na apresentação. Agradecer a todos, muito obrigado. Foi um prazer fazer essa apresentação para vocês. Perfeito, Norberto. Convido também a Bartira, se tiver aí suas considerações finais, se puder fazê-las, depois eu volto aí para os recados finais e para encerrar este seminário online. Na verdade, eu só queria agradecer, como a Thelma e o Norberto agradeceram, e dizer que a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, como tem um bocado de pergunta, e tem gente perguntando se aplica a essa ou aquela área, o tipo de solução. É importante você saber os formatos de arquivo que você tem a compartilhar, ou a organizar, ou colocar no servidor, e a gente pode conversar sobre isso para ver se adequa. Então, está publicado o nosso e-mail, né, que centraliza para todas as perguntas, é o info.sa@geosoft.com. A gente vai receber as perguntas que vocês enviarem e seguramente responderemos. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Bartira. Eu vou passar a tela aqui para mim, para dar alguns recados finais, e depois eu vou encerrar esse seminário online. Bem, as perguntas, então, que não puderam ser respondidas, vão ser encaminhadas ao pessoal da Geosoft para que respondam por e-mail. Então, aí, na medida do possível, do tempo deles, eles vão responder a todos. Esta apresentação estava sendo gravada, então o vídeo vai ser disponibilizado para vocês, vai ser enviado por e-mail, o link com instruções de acesso para o vídeo. Assim também como os arquivos, né? O pessoal da Geosoft comentou que vai até complementar mais ali a apresentação com alguns novos links. Então, o PDF também vai ser disponibilizado a todos os participantes. Quem esteve conectado conosco hoje tem direito a receber certificados online de participação que serão enviados por e-mail. A gente pede um pouquinho de paciência aí aos participantes. Nós estamos regularizando os envios de certificados. Então, se teve algum certificado que ainda não foi enviado, vai ser enviado nos próximos dias, ok? Então, aí, a partir da próxima semana, vocês irão receber os certificados digitais de participação deste webinar. Bem, a MundoGel ela realiza regularmente seminários online, então a gente convida todos a participar lá, a entrar lá em mundogel.com/webinar, e vocês poderão ver a agenda dos próximos seminários online e também acessar os arquivos dos webinars que já foram realizados. A MundoGel também inaugurou recentemente o Instituto GeoEduc, que possui cursos e treinamentos na área de geotecnologia. Então, a gente convida todos lá a entrar em geoeduc.com e conhecer a oferta de cursos online da MundoGel. O último evento que eu gostaria de compartilhar com vocês é o MundoGel Connect Latin America 2015. Já está marcado para o próximo ano, aí, vai acontecer em São Paulo, lá no Centro de Convenções Frei Caneca, e será de 5 a 7 de maio. Em breve, nós vamos disponibilizar o site, né, deste novo evento, dessa nova edição do evento. E vocês vão poder conferir lá em mundogeoconnect.com todas as informações. Bem, a gente agradece a presença de todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a parceria com a Geosoft.
a todos os 3 palestrantes, a Thelma, o Norberto e a Bartira, que nos apresentaram aí conteúdos muito ricos nesta manhã de terça-feira. Agradeço também ao meu colega Guilherme, que estava aqui no suporte da ferramenta de webinars, aqui da Mundo Geo. E é isso. Agradecemos muito a presença de todos. Tivemos mais de 500 participantes hoje. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Um abraço